Olá, nessa leitura 2, nós faremos a leitura de um artigo de opinião, ou melhor, de uma resenha crítica, tá? A respeito do filme Extraordinário, certo? A resenha crítica ela é muito comum quando a pessoa está interessada em saber como que aquele filme repercutiu na mídia, se é um filme bom, se ele foi apontado como indicado ao Oscar, enfim. E aí, por essa resenha crítica do filme, a pessoa chega à conclusão de assistir ou não, certo? Então, ela ajuda a pessoa a decidir se vai mesmo continuar para assistir ao filme ou não. Por isso, as resenhas críticas são muito importantes para quem é conhecedor do cinema, né, que gosta de assistir aos filmes, para já de antemão ter uma orientação dada normalmente por um crítico, né, que conhece bastante a respeito da obra, certo? A respeito de cinema, etc. As produções cinematográficas, elas podem superar as expectativas do público ou também não agradar tanto. O texto a seguir é uma resenha crítica do filme, de um filme, um gênero muito procurado por quem pretende conhecer algumas características de um filme antes mesmo de assisti-lo, né? É para isso mesmo, para a pessoa decidir se ela vai ou não de acordo com a resenha, com o assunto, com as explicações. Alguns têm a cena, né? Algumas cenas importantes do filme, certo? Para que siga ou não, né, o caminho para assistir efetivamente a este filme, certo? Então, essa resenha crítica aqui no livro é sobre o filme Extraordinário, tá? Ele explica também que tem, né, os personagens representados pelos atores aqui, né, ó, que também fizeram outro filme, ó, personagem de Marley e eu, no caso ele, né, ela também é bem conhecida, já fez bastante filmes, certo? Então aí eles têm o papel no filme de bastante importância, né, porque eles são os pais, né, do garoto, e aí o filme recebe a crítica, né, e você define ou não se vai assistir ao filme, certo? As resenhas, elas são bastante encontradas em jornais, em revistas, tá? Especializadas ou não sobre cinema. Nós temos alguns canais, certo? Que também falam sobre os filmes. Tem um canal que chama Adoro Cinema, então ele sempre dá uma resenha, ele faz, né, uma resenha crítica a respeito de alguns filmes que ainda serão lançados. É bem legal, é bem importante de ouvi-los, né, para que você fique, né, na expectativa de assistir aquele filme ou não, que você já desista pelo perfil que a resenha crítica mostra, tá? Só para relembrar, protagonistas são os personagens principais de uma trama, antagonista é o personagem oponente àquele personagem principal, e os secundários são os que não têm tanta importância, tanto destaque na história, certo? Mas que também o compõem. Então, olha, essa página 81, 82 aqui e 83 já estão prontas para que você responda, tá? Então, olha aqui, a resenha crítica é uma parte teórica aqui que a Pro está mostrando, tá? Como os outros façam o contorno ou passem o marca-texto, tá? Em todas as linhas que tem a definição da resenha crítica, que é um texto que avalia um produto cultural. Ele pode ser feito, né? Agora nós falamos de filme, mas ele pode ser feito de um livro, de um disco, de uma peça de teatro, de um show, etc. De forma subjetiva, ou seja, ela vai ter a opinião do crítico, certo? De quem produziu a resenha, destacando informações importantes, emitindo uma avaliação crítica. Geralmente é veiculada em sites, jornais, revistas ou catálogos,
tá? Então, olha, até a página 83 você já tem condições de fazer, responder a respeito de resenha crítica. Agora, nesse outro lado da página, nós temos o sinônimo e o antônimo, ou seja, definições que a gente vai poder usar no nosso texto, para produzir o nosso texto, né? Ou mesmo para entender um texto que já esteja escrito, que sinônimo são palavras de sentido semelhante, né? Eu posso usar diversas palavras, mas eu não mudando o contexto da definição, da resenha, do artigo de opinião, enfim, eu posso usar o sinônimo e o antônimo em qualquer tipo de texto e também em atividades, exercícios gramaticais, tá? Então, o sinônimo é aquela palavra que tem sentido parecido. São palavras, né, que não mudam o contexto. E antônimo é justamente o contrário, tá? O antônimo são palavras que têm sentidos contrários, certo? Então, ó, vamos a mais explicações. Ó, as palavras diferentes com sentidos semelhantes, elas são chamadas de sinônimos. Os sinônimos são um recurso eficiente para evitar as repetições desnecessárias, né, da mesma palavra durante o texto, ok? E depois, aqui na página 85, ele traz a definição do contrário, né? Que as palavras em determinado contexto, elas apresentam sentidos opostos, sentidos contrários. Quando assim, elas são denominadas de antônimos, né? Aqui a gente tem a palavrinha bem e mal. A palavrinha bem e mal, elas são antônimas, ou seja, no contexto elas significam o contrário, tá? Então, ó, eu vou ler só esse trechinho para vocês poderem ter uma ideia do que possa representar esse antônimo, tá? Ó, trata-se de um imenso aprendizado sobre como se comportar em sociedade para o bem e para o mal, tá? Então, nós temos dois sentidos aqui de como nos comportarmos na sociedade a respeito de alguns problemas enfrentados aí na nossa sociedade, tá bom? Então, olha, do mesmo jeito que a Pro pediu para que vocês fizessem o contorninho lá atrás, vamos fazer aqui também, tá? Na definição de sinônimo, tá? E depois, na página 85, na definição de antônimo, tá? Vamos passar o marca-texto e vocês ficam prontos para responder aos exercícios até a página 85. Tá? E depois a Pro já vai explicar a acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas, que aí a gente já fica com o conteúdo todo amarradinho, só para a gente ir fazendo os exercícios depois, tá? Então, olha, a acentuação de paroxítonas e proparoxítonas. Bem, as proparoxítonas, como nós bem já sabemos, elas apresentam acento gráfico em todas elas, certo? Porque ela tendo como a antepenúltima sílaba a mais forte, né, a mais tônica, nós temos que acentuá-las, certo? E aí nós temos as acentuações das palavras paroxítonas, que são a maioria no nosso vocabulário da língua portuguesa, certo? Então ela tem uma certa regrinha aqui, ó, para que você saiba, tá bom? Ó, exatamente quais são as terminações dessas palavrinhas em que você deve colocar o acento quando paroxítonas, tá bom? Então, olha, nem todas elas são acentuadas, né? Então, elas têm umas regras, é diferente das proparoxítonas que todas são. Então, olha, as palavrinhas terminadas em i, is, us, ans, ão, ãos, on, ons, uns, e também as terminadas em R, X, N, L, PIS e alguns ditongos, elas devem ser acentuadas, tá? E aqui ela tem uma boa lista para que vocês entendam, compreendam esses finaizinhos aqui, em que nas palavras paroxítonas eu tenho que acentuar, tá? E is, por exemplo, biquíni,
íris, tá? Os, bônus, humus, ãs, imã, órfãos, sótão, órgãos, ons, elétron, prótons, uns, médium, álbuns, repórter, caráter, no caso do final R, final X, látex, N, glúten, pólen, L, amigável, difícil, ps, fórceps, bíceps, ditongo, mágoa, histórias, bilíngue, tá? São alguns exemplos de paroxítonas que eu devo acentuar devido a estes finais das palavrinhas, ok? E na 87, ele traz as paroxítonas que a gente já sabe de antemão que todas elas são acentuadas, certo? Já sabemos disso, ok? Mas, mesmo assim, vamos contornar, ok? Então, olha, aqui nós temos a palavra plástico, né? Que é uma proparoxítona. Nós temos a palavra gráficos, ó, que é uma proparoxítona. Temos a palavra paroxítona, que ela também pode ser classificada como uma proparoxítona por causa da acentuação, tá? Então, até a página 87, 88, vocês também já estão preparados para responder, tá? E a Pro vai dizendo quais páginas, quais não, que vocês têm que responder para a gente conferir na aula online, certo? Lá em atividades no Classroom. Então, até lá, obrigada.